Porque se a gente for analisar, por exemplo, a família bíblica, assim, qual família bíblica de Gênesis 38? De Tamar e aquela violência que ela sofreu com Onã, que ela teve que se fazer de prostituta para ter seu direito sucedido ali com a lei de Levirato? Qual família tradicional? Uma família poligâmica, por exemplo, por exemplo, o pai da fé ter pelo menos 3. É isso? Sara, Agar e Ketura? Curta o vídeo, mas antes deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Em várias questões quando a gente fala de defesa da família. A defesa da família, ela parte pela proteção de direitos que fazem essa família estar de fato protegida. Então, por exemplo, direitos básicos como licença maternidade e licença paternidade que a gente está correndo atrás também para que essa família tenha o direito, né, de estar com aquela criança, seja ela uma família constituída por esse núcleo de mãe e pai ou de outras formas também, porque é uma vida, é uma família, passa por direitos políticos específicos, que muitas vezes são colocados de maneira assim quase subterrânea dentro desse discurso moralista que na prática não muda muita coisa. É claro que a gente quer instruir o menino no caminho que deve andar. Você cresceu em favela, eu cresci na Baixada Fluminense também no Morro Azul. Eu sei como é que é a vida de uma mulher que tem que sair para trabalhar e não pode estar ali com o filho perto, sabe que esse filho vai ser criado ali de uma maneira que vai ficar mais vulnerável a certos tipos de coisa, a um tipo de vida que não é o que a gente sonha para essas crianças. Mas, ao mesmo tempo, se eu não coloco propostas concretas para que essa mulher tenha essa criança assistida numa creche, que ela tenha uma licença maternidade garantida, que ela possa estar com o filho dela mais do que um dia apenas na semana, se ela for uma trabalhadora de shopping, por exemplo, isso também é proteção da família, isso também é proteção da criança. E eu tenho para mim que é mais interessante do que defender um segmento de família evangélica, porque se é uma bancada evangélica, eu não estou militando só pelo direito dos evangélicos, porque a vida com Cristo, ela não é para os evangélicos, ela é para todo mundo, para toda criatura. Então eu não posso pensar só no meu grupo religioso. E também, tipo assim, o que a gente tem produzido de dimensão ideológica que está fazendo com que mulheres evangélicas sejam as principais vítimas de violência doméstica? Estejam nesse lugar de vulnerabilidade. O que a gente está produzindo? É bom colocar esse dado aí, que as mulheres evangélicas são as maiores vítimas de violência doméstica. Isso é muito importante, porque isso é muito sensível, muito sério, e eu discordo totalmente com essa afirmação. Por favor, é importante levar isso em consideração. Bom, os evangélicos e os cristãos como um todo, inclusive os próprios cristãos protestantes, eles foram responsáveis por diversas invenções na humanidade. Por exemplo, no período da Reforma Protestante, a prensa de Gutenberg, por exemplo, a prensa que foi construída ali, criada para imprimir a Bíblia, porque o poder católico ele não permitia que pessoas comuns tivessem acesso à leitura da palavra. Lutero ele vai divergir dessa ideia e vai falar assim, todo mundo tem que ter acesso à Bíblia. Então eles criam a prensa. Inclusive a própria prensa, a palavra imprensa, que é a mídia, que é tudo que a gente conhece como jornalista, vem da própria prensa. Então se não fosse uma intervenção protestante, talvez nem existisse essa profissão. A penicilina foi criada por um evangélico. A Universidade de Harvard, por exemplo, uma das universidades mais conceituadas do mundo, o terreno dessa universidade foi doado por um pastor metodista chamado John Harvard. Então peraí, o cristão ele pode participar na ciência, ele pode participar nas invenções tecnológicas, ele pode fazer parte das invenções culturais e fundamentais que fundamentaram o Ocidente, inclusive, mas na hora de participar da política ele não pode. Ele tem que ser tratado como pessoas à margem da sociedade. Não, meu irmão, o evangélico quando vai na casa lotérica pagar a conta de luz, ele não paga com oração, não. Ele não paga com jejum, ele paga com dinheiro, ele paga com trabalho. O evangélico ele é um cidadão e como cidadão ele tem direito soberano de escolher seus representantes. E a bancada evangélica ela acaba sendo sinônimo da representação popular. O povo brasileiro, na sua grande maioria, ele é católico e ele é evangélico. E o Congresso Nacional é a representação disso. O evangélico não vai votar em uma pessoa de orientação de matriz religiosa, não pela orientação religiosa dela, mas pela divergência e convergência de ideias. Isso é muito simples de entender. Se eu, por exemplo, você falou sobre o mundo islâmico, não tem uma pessoa islâmica, é óbvio que não tem, porque o Brasil é cristão. Agora, vai no Irã, vai no Iraque, vai nesses parlamentos e pergunta se tem um cristão. Não vai ter, porque lá é um país de predominância islâmica. E biblicamente também foi falado aqui sobre modelos de família. Biblicamente só existe um modelo de família, já que nós estamos trabalhando entre cristãos. Só existe um modelo de família que é um homem e uma mulher. E essa questão ali da adoção, a questão do homeschooling também, que é muito solicitada para que seja regulamentada, não chega a acontecer tendo nós uma bancada cristã. Imagina se não tivéssemos. Como estaria a situação moral e como estaria a situação dos cristãos diante da política. A participação política ela é legítima em toda a tradição bíblica e o nosso erro seria idolatrar ideologias. Bom, eu fiz bem assim, quando falou que só existe um tipo de família na Bíblia, porque lendo o texto bíblico a gente vê que isso não acontece. A gente tem no Velho Testamento formatos de famílias poligâmicas, né? Que se a gente colocar esse modelo de família na igreja hoje, vai dar um babado sinistro. Eu mesma sou uma mulher que sou casada com meu marido e etc. Tenho meu modelo de família. Mas é importante lembrar o que é família para Jesus de Nazaré. No texto de Mateus 12, do 46 ao 50, os discípulos estão ali com Jesus e perguntam, seu pai, sua mãe, seus irmãos estão te chamando ali. E aí Jesus fala, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou Jesus. E estendendo a mão para os discípulos disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E por que eu estou trazendo esse texto bíblico? Porque existe uma dimensão muito preciosa nesse texto. Se a gente pensar numa sociedade antiga, que era pautada no pater famílias, lá na sociedade romana, e que a herança, né, o sustento era passado numa questão hereditária, de sangue, né, patrilinear, Jesus está abolindo isso, dizendo assim, olha só, a gente não pode se preocupar só com quem é sangue do nosso sangue. A gente precisa se preocupar com a nossa comunidade. Família está para além desse formato que foi ensinado aqui nesse mundo. A gente está pensando numa grande nação celestial de irmãos e irmãs em Cristo e também para além disso. Então, família, nesse lugar, para mim, me toca num lugar especial quando a gente fala que a maioria das famílias hoje no Brasil são chefiadas por mulheres, que não fazem parte desse papel tradicional que a gente vê que muitas pessoas da bancada evangélica defendem. Então, defender um modelo que, na realidade, não se aplica na realidade brasileira é um problema, porque ele não vai atender as demandas desse povo, que inclusive votou para que tenham esses candidatos lá na bancada evangélica. E a gente, se for fundamentar biblicamente o modelo familiar, a gente vai legitimar de novo o que o desembargador fez. Uma pessoa de 35 anos tem relação com uma mulher de 12, porque na época do texto bíblico era assim que funcionava uma relação de família. Ou não? Assim, não existia conceito de infância. Não existia conceito de infância na época do texto bíblico. Então Maria, por exemplo, quando ela teve Jesus, ela era maior de idade?
Qual a idade que ela tinha? Provavelmente tinha 14, 13 anos. Acho que queria abrir um parêntese também Não, aqui. é loucura, esse era o modelo familiar da época. É loucura. Acho que a gente pode até falar um pouco mais sobre isso se a gente pensar na linhagem de Jesus até ele vir ao mundo. E ele passa por 5 mulheres que foram abusadas de seus direitos. Escândalo Tamar sexual. teve que se disfarçar de prostituta para poder ser protegida pelo sogro, porque ela não foi contemplada na lei do levirato. Raabe também era outra prostituta. Ruth foi uma mulher estrangeira que teve ali que cultivar uma relação, se expor com outro homem para poder ser sustentada. Batseba foi assediada pelo rei Davi porque ela não tinha direito de dizer não. O marido dela foi assassinado. Então, assim, são muitas questões delicadas pra gente fechar numa família só, num único modelo. O modelo continua sendo um homem e uma mulher. Se você considerar o que foi dito aqui sobre o cristianismo, que não dá direito e tantas outras coisas, se você olhar, quem não dá é o Islã, que muitos de vocês defendem. Uma outra coisa que foi falado sobre a mulher ser cabeça do lar, que não é o modelo ideal. De fato, não é. Até porque volta para aquela questão inicial, que o problema não é a ideologia política, o problema é necessariamente a questão da motivação do coração pecaminoso da pessoa. Então, a mulher não foi criada para ser o cabeça do lar, a mulher foi criada como uma auxiliadora. Ela não foi criada para estar disputando ou brigando para estar em lugares iguais ao homem ou fazendo coisas acima do homem. Porque o feminismo não é sobre direito, não é sobre igualdade, não é sobre direitos, é sobre superioridade. As feministas, elas querem sempre privilégios e não direitos. Então, se nós considerarmos tudo o que foi dito aqui sobre a bancada evangélica, nós vamos ver que o problema continua não sendo a defesa de não haver uma bancada evangélica, mas o fato da motivação do coração. Por que os homens agridem as mulheres? Por causa da motivação do coração. Por que as mulheres vão lá e fazem denúncias falsas contra os homens? Por causa da motivação do coração, que é deturpado, que é pecaminoso. Então, tudo isso se resume, sintetizando-se, de que o problema em si não é a ideologia, o problema em si é o pecado. Bom, eu não vou ficar fazendo defesa do evangélico porque ele é evangélico e está participando da mesma orientação religiosa do que eu. Se ele é ladrão, pau nele. Se ele é estuprador, morte. Eu sou a favor da pena de morte. Se ele matou alguém, saco preto pra cima dele. Eu não vou ficar passando a mão na cabeça de evangélico porque é evangélico. Isso seria injusto, inclusive com a própria crença que eu acredito. Então eu não vou ficar aqui de forma alguma tentando defender. Eu queria trazer para a pauta principal, que é a frente parlamentar e o envolvimento do cristão dentro da política. Volto a dizer, para além da questão da família, né, da questão moral e tudo mais, que as pessoas quando falam de evangélico só querem falar da questão moral, só querem falar da questão da família. Peraí, gente, nós inventamos o relógio, nós inventamos a meteorologia, o processo mesmo da ocidentalização, do capitalismo no Ocidente. Olha os países que são hoje predominantemente evangélicos, católicos, protestantes como um todo. Olha a Inglaterra, olha os Estados Unidos, olha os índices econômicos desses países, olha os índices educacionais desses países. Então, assim, por favor, a gente não pode ser limitado a uma questão moral, uma questão da família aqui, a família aqui. A gente fez tanta coisa. E é por isso que eu digo, os evangélicos brasileiros também foram responsáveis por muitas coisas. Quando o evangélico vem na Baía de Guanabara, no meu amado Rio de Janeiro, os calvinistas atracam aqui com suas embarcações. Quando, oriundo do avivamento da Rua Azul, em Los Angeles, nos Estados Unidos, os pentecostais chegam em Belém do Pará. Olha o crescimento econômico e social que os evangélicos tiveram por intermédio da própria crença no evangélico. Uma família evangélica, do ponto de vista financeiro, ela é muito mais bem-sucedida, muitas vezes, dentro de favelas, por exemplo, do que famílias que não são evangélicas. Tem muita coisa pra gente ficar discutindo somente a questão da moral e da família. Bom, defender valores da família tradicional é essencial por vários motivos, né? A gente pode entrar pela linha da biologia, da linha da ciência e tudo mais, mas a gente pode olhar pelo viés bíblico mesmo, né? Foi o que o Senhor criou. E é óbvio, a gente depois vai discorrer do ponto de vista científico, do ponto de vista social, dessas nuances sobre o que tentam construir como família e o que de fato a família é. A família é, à luz da Bíblia, tendo em vista que nós estamos falando dentro de um debate sobre cristianismo, cristãos progressistas, mas cristãos conservadores, é que o Senhor fez macho e fêmea. Como diz a Bíblia, à luz da Bíblia, na Gênesis, no livro de Gênesis, no início, no Pentateuco escrito pelo próprio Moisés. Criou Adão e depois, por sua vez, Deus criou Eva, e ali para que eles dominassem e coabitassem. Deus deu funções diferentes para cada um deles. Um administrava ali a questão de jardim, e outro fazia outras coisas, auxiliava, não é? Quando Deus olha para o homem, segundo a própria luz da Bíblia, ele vai dizer, não é bom que o homem viva só. Ou seja, um homem sozinho, diferente do que muitos acreditam, que o homem, né, o sistema patriarcal, que o homem faz as coisas sozinho, que não depende de mulher para nada. O próprio Deus reconhece isso no livro de Gênesis, quando ele diz, não é bom que o homem viva só. Por isso ele fez uma auxiliadora, fez uma mulher para que eles formassem uma família e que posteriormente, em seguida disso, construísse toda a humanidade, porque todos nós também somos filhos do primeiro Adão e, como a Bíblia vai dizer, nós também somos filhos do segundo Adão que veio nos redimir dos nossos pecados. Então, falar da família tradicional, eu acho que o nome tradicional foi um nome que ficou muito não marginalizado, mas a esquerda usou muito contra a gente o nome tradicional. Não, a família como ela é, como a Bíblia foi dita e como foi criada pelo próprio Deus, que é o macho, que é a fêmea, que é o homem e mulher, e que isso diz respeito, evidentemente, às próximas gerações. Não faz sentido, porque a própria ciência ela vai dizer que 2 homens não conseguem procriar, bem como 2 mulheres também não conseguem procriar. Então, do ponto de vista científico e da continuidade geracional da humanidade, família formada por homem e mulher, ela é, evidentemente, a principal e é a única família a ser considerada, até mesmo mediante a luz da Bíblia, científica e da sociedade, por sua vez. Então, a família não é uma construção meramente cultural. A família é uma estrutura criada por Deus e ela está presente, reafirmada, ela é em toda a revelação bíblica. Quando nós olhamos para a família, ela é uma instituição que vem antes do Estado, que vem antes da igreja, que vem também antes da sociedade organizada. E durante todo esse debate foi pontuado posturas nossas dizendo é feio fazer isso, é feio fazer aquilo, é feio defender isso ou aquilo. Então, eu gostaria de pontuar que feio é ser um cristão que defende ideologias e valores não cristãos. Nós temos uma teologia bíblica da família e essa teologia bíblica deve ser vista, deve ser feita de acordo com
com o que a Bíblia de fato ensina. E não com uma visão desromantizada da vida, descompromissada da vida. Porque se Deus quisesse que houvesse, né, e fosse normalizado o relacionamento, eu estou procurando as palavras certas para falar, para não pecar aqui, mas se fosse algo estabelecido por Deus, famílias de todos os gêneros e de todas as maneiras, Deus não teria criado necessariamente Adão e Eva. Ele teria criado Adão e Ivo, né, como dizem. Mas se nós olharmos para a família como um todo, como um contexto, já existia família lá em Gênesis capítulo 2. Adão e Eva formaram a primeira unidade familiar. Isso indica um fundamento ontológico e não apenas, como dizem, ideológico. A família é um ensino direto de Cristo, porque quando Jesus veio, ele deu valor, ele deu identidade à mulher, ele pegou as pessoas que eram desvalorizadas pela sociedade e deu a elas, de uma certa forma, visibilidade. Quando nós olhamos para Cristo, ele vai reafirmar Gênesis quando trata do casamento, lá em Mateus capítulo 19, do versículo 4 ao 6. Jesus não vai redefinir o modelo, ele vai apenas confirmar o modelo que já existia. Portanto, a união é entre um homem e uma mulher. Essa união ela deve ser exclusiva, essa união ela deve ser de permanência, o divórcio não pode ser normalizado ou romantizado, e a família é um núcleo formador da fé. Quando nós olhamos em Deuteronômio capítulo 6, nós vemos o Senhor dizendo que os pais deveriam ensinar os filhos, que a fé deveria ser transmitida no lar, os filhos deveriam saber os feitos do Senhor. Esses ensinamentos deveriam passar de pai para filho e por todas as gerações. Então a igreja é descrita como família, a liderança pastoral é comparada à liderança doméstica, né? O Senhor Jesus, ele é o cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher, sem tratar essa questão de desvalorização, de diminuição. A mulher é uma coitada, é uma opressora, é uma oprimida, o homem é o opressor. Se nós olharmos biblicamente em uma teologia saudável, nós veremos e comprovaremos esse fato. Quando a gente escolheu, né, sentar aqui contrariando essa afirmação, não é dizer que a família tradicional não é um lugar legítimo como família, mas é também dizer que o formato único de família tradicional, além de ser uma coisa muito moderna e contemporânea, não contempla a experiência bíblica a partir dos tempos, né? Como eu já havia dito para vocês anteriormente no nosso debate, no outro bloco, a gente falou um pouquinho sobre a nova perspectiva que Jesus chama de família, de parentalidade, de cuidado com a comunidade. Hoje no Brasil a gente tem uma realidade muito complicada que você que está assistindo a gente provavelmente deve ter na sua família. Primeiramente de não ter um pai, ou de ser chefiado, ou de ter uma casa onde as mulheres têm tomado a frente. Isso é um cuidado que a gente deve ter para pensar que o jeito de fazer família tradicional passa também por uma educação masculina de responsabilização do seu papel enquanto pessoa que se relaciona com mulheres, etc., no caso do contexto conservador cristão. E aí eu acho interessante falar sobre isso, porque a nossa amiga Ruth, assim como o Rafa, trouxeram esses valores do homem como provedor, mas a realidade material do Brasil não é essa, e isso não dá conta da experiência das famílias brasileiras hoje. Há também um outro elemento que dentro desse perfil de família tradicional, mais uma vez moderno, porque se a gente pegar o Velho Testamento, pega Adão e Eva, beleza, mas segue Adão e Eva no Gênesis, o contexto das famílias são poligâmicos, tem concubinato envolvido no meio. Até entender isso como monogâmico foi um processo muito longo e uma construção bem moderna mesmo no relação dessa família nuclear. Se você, que é uma pessoa latino-americana, que está no território, né, daqui do Brasil, provavelmente, se você for uma pessoa pobre, você deve ter convivido uma realidade de morar na casa do quintal com vários parentes. Então é uma criação mais comunitária. Isso também passa pelo papel do cuidado com as crianças, que não é exclusivamente da mãe ou do pai, mas também dessa comunidade que educa essa criança. Então, por esses valores, entendendo a experiência de Jesus de Nazaré no movimento que ele fazia, que esse cuidado com a comunidade, ele é plural, e preocupado com essas famílias, inclusive, que não fazem parte desse modelo tradicional, órfãos e viúvas entram nesse escopo, a própria linearidade de Jesus também entra nesse lugar, a gente deveria ter uma visão de cuidado familiar, independente do formato, porque isso alegra o coração de Deus. Eu acho que dizer que família Y ou família X não existe, além de dizer que Deus só criou macho e fêmea, é você dizer que as pessoas que não são enquadradas nem biologicamente, nem numa orientação ou identidade de gênero nesse lugar, são criações de quem, então? Do demônio? Então, não é Deus que cria tudo? E ele não se alegra com o que ele fez? Eu acho que entra nesse lugar contraditório. Então, a nossa preocupação é com a família como um todo, né? Não só um único modelo, ou uma única possibilidade. Então eu diria que qual família, né? Qual família tradicional? Eu acho que de novo demonstra para mim que existe uma dinâmica da ideologização da fé, mais disfarçada. Porque, na verdade, está defendendo também o modelo familiar burguês. Porque se a gente for analisar, por exemplo, a família bíblica, assim, qual família bíblica de Gênesis 38? De Tamar e aquela violência que ela sofreu com Onã, que ela teve que se fazer de prostituta para ter seu direito sucedido ali com a lei do levirato? Qual família tradicional? Uma família poligâmica, por exemplo, por exemplo, o pai da fé ter pelo menos 3. É isso? Sara, Agar e Ketura? Não me lembro, esqueci o nome da terceira agora. Qual família tradicional? Então, eu diria também que essa ampliação do conceito de família dentro do cristianismo primitivo é exatamente para que possibilitasse, de alguma forma, a inclusão de órfãos e viúvas na grande mesa de Cristo, vamos dizer assim. Quem são os marginalizados hoje em dia? Quem são os órfãos e viúvas do nosso contexto? Existem muitos LGBTs, por exemplo, que morrem, inclusive por conta desse discurso, que promove injustiça, porque, poxa, se a pessoa é condenada simplesmente pelo fato de ela ser o que ela é, por que a gente tem que ter algum tipo de relação com ela na mesa de Cristo? Então, eu diria que essa ampliação é muito importante para a gente ampliar mesmo, hoje em dia, as nossas relações familiares. E diria também que de novo, você fazer uma análise literal do texto de Gênesis para falar sobre família é um problema ideológico. Porque se a gente for analisar o contexto que Gênesis 1 e Gênesis 2 foi escrito, e diga de passagem, não foi escrito por Moisés, e desde a hipótese documental a gente já sabe disso, apesar da hipótese documental hoje ser descartada academicamente falando, a gente sabe que a tradição sacerdotal escreveu o Gênesis 1 com um contexto litúrgico muito específico para falar da realidade do homem e mulher, ambos enquanto imagem e semelhança de Deus. E quando a gente fala de Adão, é para fazer um trocadilho com Adamá, que é terra. Adão não é um homem, não é macho, é humanidade. Adão é literalmente humanidade. Adão na Bíblia não é o nome de uma pessoa.
E depois a humanidade se divide em Ish e Isha, macho e fêmea. Então, primeiro aparece enquanto ser andrógeno. O problema, de novo, é fazer uma análise literal do texto bíblico para defender a ideologia burguesa. Então, de novo, eu diria que não é teologia bíblica. Isso é uma leitura literal do texto bíblico para fundamentar uma ideologia política. Então, eu queria saber que Bíblia que você está lendo para que eu nunca compre uma Bíblia nessa tradução. Porque eu sou teóloga de formação e todos os comentários bíblicos que eu leio, nenhum deles apontam para Adão com essa visão. Mas a questão de Tamar foi muito interessante ser trazida para você que está em casa ver que desde sempre Deus trabalhou em defesa da mulher. Por exemplo, Tamar, havia uma lei de que se o homem, né, morresse, o primeiro marido morresse, a mulher deveria casar com o irmão e tudo mais. Olha como Deus defende a mulher. Olha como Deus não anula a identidade da mulher desde o princípio. O primeiro marido morreu, o segundo morreu, o sogro disse a ela, vai para casa da tua família, que depois nós vamos te trazer para casar com outro filho quando ele tiver a idade de casar. Tamar foi em busca do seu direito e Deus não a puniu em momento algum por causa disso, porque era direito dela e Deus valoriza os direitos. Agora falar sobre órfãos e viúvas e trazer esse contexto novo de pessoas marginalizadas, os órfãos e as viúvas, eles continuam sem fugir à regra. A viúva é esposa de um homem, o órfão é filho de um pai e de uma mãe que morreram. E o que ele chama de ideologização, eu chamo de uma visão bíblica. A visão bíblica não vai agradar gregos e troianos. A Bíblia existe com valores morais e infelizmente esses valores morais estão em decadência no Brasil. Em um país, uma comunidade onde valores morais têm decadência, é muito normal, é muito comum que comecem a relativizar o pecado, comecem a trazer e adaptar como normal aquilo que nunca foi normalizado, porque Deus nunca instituiu a poligamia. Quando nós olhamos para o termo comunitário que a nossa amiga trouxe, ela falou sobre pessoas viverem em comunidade hoje, mas lá no passado também elas viviam. É tão tal que quando Deus vai instituir os 10 mandamentos, ele fala sobre a maldição que viria até a terceira e quarta geração, porque aquelas pessoas moravam em clãs, e esses clãs estavam ali o pai, a mãe, o vô, a avó, e quando a maldição viesse por causa do pecado, porque o problema central continua sendo o pecado, a maldição iria dizimar toda aquela família. Mas a bênção de Deus, ela percorre até 1000 gerações, como o próprio Deus já falou. E aí a gente tem que colocar a culpa em alguém, né? Tá na ideologização? Não. Curtiu o vídeo? Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada.